Fala, torcida do Fogão, fala galera, boa tarde para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar do Botafogo de futebol e regatas, né? E um final de semana pesado pra gente, né? Desde quinta-feira, com uma eliminação em cima do Vasco. Ontem, acho que a pior atuação do Botafogo, né? E o sentimento de 9 botafoguenses de 10 é que o David não tem o comando desse time. O David está totalmente perdido. Ontem, vendo algumas mesas de debate, quase todo mundo falando que o David não está preparado para esse comando, não está preparado para esse desafio. E aí eu pergunto a vocês, e a diretoria do Botafogo, o que ela acha disso? Será que a pressão em cima do trabalho desenvolvido pelo David Ancelotti aumentou? Será que temos pressão em relação a isso? Nós vamos falar sobre isso. Eu conversei com algumas pessoas de dentro do clube. As pessoas me passaram algumas situações aí. A gente vai falar para vocês, ok? E o goleiro Neto parece que se machucou. E o Léo Link terá a oportunidade quarta-feira, mais uma vez, de ser titular no Botafogo. Eu acho que o Léo Link faça uma grande partida quarta-feira e que coloque uma grande dúvida na cabeça de todos do Botafogo, que ele merece brigar por essa vaga de titular no gol do Botafogo. Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam aqui no canal, nos ajudem a chegarmos aos 94 mil inscritos. Deixe teu like, deixe teu joinha. É através do teu like que mais botafoguenses conhecem aqui o conteúdo do canal do Anderson Mota. Já convidando todos os guerreiros. Nossa live hoje às 18h40. Sim, tá bom? Estejam todos aqui às 18h40. Vamos falar do Botafogo. O Botafogo já tem jogo quarta-feira. Cara, o Botafogo tem uma meta, que é estar na Libertadores ano que vem. Nós vamos ter que empurrar esse time. Vamos ter que jogar junto. Não tem como. Vamos lá. Olha só. Primeiramente, falar sobre o goleiro. Com dores na coxa direita, goleiro Neto deve ser desfalque para o Botafogo contra o Mirassol. Arqueiro foi substituindo ainda no primeiro tempo da derrota para o São Paulo e passará por exames na terça. Goleiro Neto deve ser desfalque para o Botafogo contra o Mirassol nesta quarta, no Newton Santos, em duelo pelo Campeonato Brasileiro. O jogador segue com dores na coxa direita e com dificuldade de mobilidade, o que, apesar de ainda não ter feito os exames, confirme o problema, deve tirá-lo da partida. Neto foi substituído aos 46 minutos do primeiro tempo na derrota para o São Paulo no último domingo, após chutar a bola e caiu com dores. Recebeu atendimento e precisou ser substituído por Léo Link. O arqueiro foi contratado em agosto para ser o substituto do John. O jogador passará por exames na manhã desta terça, quando saberá se há lesão e qual a gravidade do possível problema. Mas, em função das dores, o arqueiro deve ficar de fora do jogo. Com isso, Léo Link deve ser o titular. O Botafogo enfrenta o Mirassol nesta quarta, às 7h30, em jogo atrasado. Ok? Eu não sei vocês, mas eu achei que o Léo Link entrou bem na partida, fez uma boa defesa, algumas intervenções, tá? Caiu no colo essa vaga para o Léo Link. Léo Link que veio para ser o segundo goleiro no Botafogo, era goleiro do Atlético Paranaense, já tinha sido titular um bom tempo do Atlético Paranaense, é um goleiro jovem, tá? E, galera,
Total apoio ao Léo Link. Total apoio ao Léo Link, que ele venha, que ele brilhe, se Deus quiser, que nos traga segurança no gol, certo? Agora, por falar em segurança, qual a pressão que o David Ancelotti está tendo? Primeiro eu vou ler isso aqui para vocês, prestem atenção. Olha aqui. Rizek sobre David Ancelotti no Botafogo. Quem decide trocar ou não de técnico está lidando com coisas maiores e mais profundas no momento. O Botafogo vive um momento ruim, com eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil. E agora, derrota para o time misto do São Paulo com uma péssima atuação. No programa Fechamento do Sport TV, os comentaristas criticaram alguns pontos do trabalho do David Ancelotti, mas o apresentador André Rizek crê em difícil mudança no momento. Acho que no momento, quem decide trocar ou não de técnico no Botafogo está lidando com coisas maiores e mais profundas. É a continuidade do próprio Textor à frente do Botafogo. A pessoa que decide tudo está lidando com uma questão muito maior que o campo, afirmou Rizek. Na última quinta-feira, após o jogo contra o Vasco, John Textor disse que a briga judicial com a acionista da Eagle havia se encerrado e o foco estava no fim da temporada do Botafogo. Resta aguardar os próximos capítulos. Com David no comando, o Botafogo volta a campo quarta-feira. Agora, mais um comentário. Preste atenção nisso daqui. Ó, não sei se David Ancelotti tem capacidade de trazer elenco de volta, diz comentarista sobre o momento emocional do Botafogo. O Botafogo vive de viés de baixa, com eliminação na Copa do Brasil e derrota para o São Paulo. Durante o debate no GETV, a comentarista Luana Maluf questionou a capacidade do David Ancelotti, que vive seus primeiros meses como técnico efetivo na carreira, de recuperar a autoestima do elenco alvinegro. Queria falar muito sobre a questão da recuperação emocional desse Botafogo. Me faz pensar muito sobre a questão do David ser um técnico muito recente, muito novo. O Botafogo é o primeiro trabalho dele como treinador. Então, nessas situações de adversidade grande que o Botafogo enfrenta agora, ele tem que se reinventar para o restante da temporada, tem que conseguir fazer o que conseguiu até agora para pegar a vaga na Libertadores, passar muito pelo treinador e para conseguir reanimar o elenco e trazê-los. Então, eu não sei se o David, nesse momento, tem essa capacidade de trazer esse elenco de volta de forma como precisa. Acho que passa pela responsabilidade individual dos jogadores e a construção coletiva do jogo jogado. Mas tem essa questão emocional que acaba sendo muito importante, principalmente pela troca, pelo que foi a temporada passada, pelo que tem sido essa, de ter que lidar com uma adversidade muito grande. Estou curiosa para ver como vai ser essa gestão. Vamos lá, galera. Só para lembrá-los de vocês aqui, o David, ele treinou o Botafogo, ele foi técnico do Botafogo em 16 jogos. Em 15, ele teve escalações diferentes. Tá? O David não consegue manter o time. São lesões, suspensões, data FIFA, e etc. Saída de jogador. Mas muito também porque ele está rodando esse elenco. Ele está rodando o elenco no momento que não tem que rodar elenco. Tá? Feedback de dentro do clube. É muito o que o Rizek falou. Infelizmente, eu tenho que trazer uma informação para vocês aqui, que nesse momento não tem pensamento em mandar o David embora. Tá? Porque quem manda é o Textor. E o Textor, nesse momento, não está com esse pensamento. Tá? Mas internamente no clube, algumas pessoas já vê o trabalho do David como um trabalho de muita preocupação. Muitas pessoas dentro do clube, estou falando SAF, tá? Não confiam muito no trabalho do David. Todo mundo vê que ele é um cara inteligente, mas ele é um cara muito calado, ele é um cara muito contido e muita gente está vendo que a probabilidade de dar certo é pequena. Só que quem decide é o Textor. E o Textor, nesse momento, confia no David. Eu não sei se confia, ou se ele está tão ocupado com outras coisas, como diz o Rizek, né? Que ele não quer mandar o cara embora, ele não vai ter disponibilidade, tempo para correr atrás de outro técnico. Estamos vivendo muito parecido o início do ano. Quando mantiveram o Leiria por um tempo,
porque o Textor estava envolvido em outras situações. Só que agora vale muito. Agora não é Campeonato Carioca. Agora não é Recopa Sul-Americana ou Supercopa do Brasil. Agora vale a temporada do ano que vem. Tá? Mas também eu tive um feedback que aumentou a pressão, sim, em cima do David internamente, dos próprios jogadores não entenderem essas escalações dele. O David vai ter que... O time do Botafogo, o David, vai ter que ter um bom resultado diante do Mirassol, senão a situação começa a ficar feia para o lado dele. Tá? Então esse feedback que eu tenho não é muita coisa, tá? Mas sim, a pressão sobre o técnico aumentou. Tá? E os jogadores também não estão muito satisfeitos com essas mudanças, essas constantes mudanças de time. Cada hora uma escalação, cada hora um time, tá? O Botafogo não tem padrão. Vamos torcer para dar certo. Eu não quero que o David seja mandado embora, porque eu quero que o David ganhe quarta-feira. Mas eu já não acredito mais no trabalho dele. Tá bom? Mas quem sabe aí ele não se reinventa, ele faz o feijão com arroz quarta-feira, a gente começa a dar resultado. Vamos torcer, pessoal. Amigos, hoje, às 18h40, a live aqui no canal do Nelson Mota. Conto com todos vocês, tá bom? Grande abraço, saudações alvinegras e fui. Valeu, pessoal, tamo junto.